E hoje ele vai entrar nesse papo aqui. Olha só quem está chegando aqui para me dar o bom dia. É o Daniel Carvalho Luz, autor do Insight 1, 2 Fênix, recarregando a bateria humana. E ele vai falar hoje de um palavrão que a gente ouve muito por aí. Hoje o papo vai ser accountability. Daniel Carvalho Luz, cadê você, meu irmão? Opa! Feliz Bom dia dia, novo, Daniel. Tudo certo? tudo certo? Feliz dia novo, Irineu. Tudo Bom, certo. o papo de hoje é bem interessante, porque é uma das coisas que no mundo corporativo, qualquer líder, qualquer gestor busca alguém que tenha isso, que é um termo traduzido incorporado na nossa gestão, né, na gestão brasileira, é um termo que vem do inglês, que é accountability, né? A tradução disso é responsabilidade por resultados, né? É muito mais do que a responsabilidade, né? Tem algo aí direcionado a resultados, né? E accountability é algo muito pessoal, embora haja outras formas de accountability, mas accountability pessoal, né? Porque existe accountability governamental, contábil, mas a pessoal, hoje a gente vai falar da pessoal, essa responsabilidade que as pessoas devem ter, né? Pegar para si a responsabilidade e gerar respostas com resultados. Então, esse é o conceito de accountability. Pois é, então quer dizer, vem com esse nome, mas hoje que eu estou aqui com a palavra-chave melhoria, né? Você falou uma coisa boa que esse programa aqui faz, né? Sempre a gente parte, especialmente eu mesmo, quando eu trabalho com você dentro da, dos eventos que a gente faz, né? Lembrar a pessoa com ela mesma antes de mais nada, né? Se ela não tem um compromisso com ela mesma, se ela não consegue medir os seus próprios resultados, o que que ela está fazendo com o tempo, o que que ela está fazendo com o que ela sabe, se ela não consegue olhar nem para si, como é que ela se engaja numa organização que já tem uma proposta de soma, né, do que ela tem de potência com a soma dos outros? Então sempre começa no pessoal, é muito bom isso. Então vamos chamar assim, ó, accountability é eu ter noção do que eu faço e que resultado que eu tenho e o que é que eu estou fazendo para manter isso. É exato, Irineu. Até você traz aí uma coisa importante, né? Que é essa coisa do o que eu faço, né? Porque alguém poderia dizer assim, puxa vida, mas por que usar o termo accountability e não responsabilidade, né? Porque Sim. tem uma diferença entre responsabilidade e accountability, né? Por exemplo, responsabilidade é de fora para dentro do indivíduo, porque tem uma demanda externa, né? Fala, não, você tem que fazer isso, é tua responsabilidade. Então, isso é Hum. responsabilidade. Mas accountability é uma virtude moral, é de dentro para fora, não precisa ninguém lembrar você que você tem que fazer aquilo, né? Então, responsabilidade implica talvez até numa vigilância externa, numa liderança externa, numa supervisão externa, precisa alguém delinear o que é que tem que ser feito, colocar numa lista, ó, isso aqui é tua responsabilidade, isso aqui é a tua descrição de cargo, né? E accountability não. Accountability é você saber, né, internamente que você tem o compromisso, você tem que se engajar com aquilo, aquilo é uma virtude moral, né? É bem diferente, né? Ah, é bem diferente. Você vê, a gente pega uma palavra dessa que a gente fica achando, bom, a gestão encontra palavras assim para renovar, né, os conceitos, mas é tão importante isso e continua tão antigo, né? Se a gente pega os velhos, antigos pensadores, esses que influenciaram, né, fizeram a nossa cabeça, né, a cabeça de gerações e gerações por séculos, é sempre isso, né? Só que agora, com o modelo de gestão que a gente tem, aí você tem que aperfeiçoar esses valores, esses princípios morais, como você disse, para um conjunto, porque a distorção daquilo que eu tenho de compromisso comigo, aquilo que o Daniel tem de compromisso com ele, mais a Maria, mais o José, mais a Solange, dentro de uma organização, nós precisamos afinar isso. Aí é que entram as organizações, que é onde você trabalha no ponto de vista do engajamento, né? Que são esses processos, já que a gente está falando de melhoria, que eu até lembrei que você, nessa sua vida de gestor, você usou esses métodos, por exemplo, que o Kaizen, né? Que é de melhoria, mas ele É, parte daí também, né?
Sim, sim. Olha, se tivéssemos que definir, essa palavra, eu definiria da seguinte forma: se tivesse que traduzir, né, esse termo aí, accountability, se traduz pela responsabilidade da pessoa, tanto pela tomada de decisões, como por sua execução. Porque às vezes a pessoa toma a decisão, mas ela não executa, né? Tomou a decisão, mas não faz, né? E a outra coisa, assim, tomou a decisão, executou, a accountability também leva você a se responsabilizar pelos resultados, seja bom ou seja ruim. Porque, assim, filho É. bom, né, filho bonito, aparece um monte de pai. Né? Filho feio, cara, ninguém quer ser pai do filho feio, né? Então, às vezes, assim, você inicia um projeto, não dá o resultado legal, você arruma um monte de desculpa. Não, mas não consegui por isso, por aquilo, não me deram apoio, não tive os recursos, aí é justificativa, né? Aí é o contrário, é desculpability, né? A É desculpability. pessoa vem Pois com um é, monte de desculpa. terceirizar é o vício mais antigo que existe também. A culpa não é minha, o filho não é meu, quem pariu, Mateus que o embale, enfim. Bom, você usou uma palavra aí, que a gente usa deliberadamente essa palavra, sempre que a gente coloca essa tal palavra justificativa, é porque teve alguma coisa errada, né? Desde a criança que fala, ah, você fez tal coisa errada, ah, mas o meu irmão, mas ela fez também. Ou seja, quando você passa por cima da lei, você vai tomar uma multa, ou o seu guarda, às vezes se justifica, não, é que eu não percebi, é porque estava chovendo, é porque eu estou ruim da vista. Então, justificar é dizer que foi justo o que eu fiz, mesmo tendo feito uma coisa errada. Quando a gente tem que usar uma justificativa, é sinal que já saiu uma coisa errada, né? A gente está querendo dizer, olha, mas não foi tão errado assim, não foi de propósito, foi sem querer. E eu acho assim, é claro que uma pessoa que ela tem essa responsabilidade por resultado é chamada de accountable, né? Então, dizemos que uma pessoa é accountable quando responde inteiramente por si e pelos seus atos, assumindo total responsabilidade por Hum, eles. Isso daí é o que é uma pessoa accountable, ou seja, accountable é uma pessoa que tem essa responsabilidade. E é o que a gente precisa nesse mundo, é o que a gente busca, né? Para evitar aquela coisa da desculpite aguda, né? Porque tem gente que sofre disso, né? É, e tem gente que é tão pilantra nessa coisa da desculpa que ele fala assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. essa é melhor, né? É a culpa. Essa. A culpa é minha, eu coloco. E aí transfere a culpa, né? O que você disse, a terceirização, né? A pessoa é o responsável, né? Porque assim, quando a gente tem essa responsabilidade própria, né? Vamos traduzir, evitar o anglicismo aí, responsabilidade própria, né? Responsabilidade própria e ação, quando eu assumo a responsabilidade e quando eu assumo que tenho que fazer e entrego o resultado, isso é um comportamento saudável, esse é o comportamento que a gente chama de accountable, é o que a gente quer nas pessoas, é o que a gente deve desenvolver, porque se a gente só tem responsabilidade própria, né, fala, não, é minha responsabilidade, mas você não age, aí você só tem intenção, né? Quando você não tem responsabilidade e não age, é justificativa. Quando você age, mas sem se responsabilizar, isso é inconsequência, né? Isso é um perigo É, também. Ele faz e não pondera, não pensa e também não assume a responsabilidade. Então, ele foi um inconsequente. Então, nessa história aí, você tem as pessoas que justificam, as pessoas inconsequentes, as pessoas que só têm a intenção, e aí fica faltando aquelas pessoas que têm um comportamento de realização, né? As pessoas responsáveis que entregam resultado, as pessoas accountable. pois é, olha, Daniel deixou bem claro aqui para gente essa palavra que está presente aí na gestão hoje, quer dizer, então, é responsabilidade por resultado. Aí você vê da sua vida pessoal, já que a gente está com a palavra-chave melhoria, a sua vida pessoal, depois a sua vida profissional, né, o seu engajamento com os núcleos onde você está, seja profissional ou não, né? Porque a gente não precisa ficar só no ambiente profissional dos resultados objetivos, mas
É do nível de relação que a gente tem com a vida, como é que a gente se relaciona com os nossos grupos na igreja, né, no futebol, onde for, porque é essa interação de caráter moral que você falou, da pessoa que ela tem um envolvimento concreto, né, com o grupo. E a gente então tem que pensar como o Peter Drucker, ou o Kaizen de volta, que ele certamente estava tratando do Kaizen, que se você está numa responsabilidade por resultado, você tem que saber o que você está fazendo para poder medir. Você tem que saber o que é que você tem no momento, né, Daniel? E normalmente, Irineu, a pessoa que não tem essa responsabilidade pelos resultados, ela se especializa em afirmações de desculpas, né? E as que os gestores mais ouvem, né? E ao longo da minha carreira aí, eu ouvi muito de pessoas que eu liderei ou de pessoas que eu treinei, né? Eles diziam, né? Olha, os que eu treinei, olha, é muito comum meus colaboradores virem e falar, eu não sabia, eu não recebi o e-mail, e isso sempre foi feito dessa maneira, por isso que eu fiz desse jeito, eu só fiz o que me mandaram, né? Pô, ele podia ultrapassar esse limite, né? Surpreender, né? Mas não, eu só fiz o que me mandaram, né? Ou aquela lá, eu já enviei o e-mail, né? Pô, ele tem que fazer, não é enviar o e-mail, né? Eu já fiz a minha parte. Ou então aqueles que dizem, isso daí não é minha função. E o pior, cara, é aquele que, quando chega assim, está perto do horário de saída do trabalho, 17h55, ele sai às 18h, ele diz assim, não, já deu o meu horário. Ou Isso é- pior, né? Esse não tem responsabilidade por resultado, né? Pior é aquele, cara, que atende um cliente que não é da base dele, mas é cliente da empresa. E aí ele atende mal ou ele não atende adequadamente, né? Ele diz, não, esse não é meu cliente, esse não é problema meu, né? Então, essas afirmações, elas são evidências de que nesse departamento, se a pessoa age assim, não tem aquela responsabilidade por resultados, ou seja, não tem accountability. As pessoas estão lá, né, mas mais por interesse próprio de sobreviver, de pagar os seus boletos no final do mês, e não de contribuir efetivamente com os resultados que dão a sustentação para ele ter aquela remuneração e pagar os boletos no final do mês. Esse é um problema muito sério, né? Puxa vida, mas enfim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente, aí voltando para o pessoal, cada pessoa sabe o que está fazendo bem, todo mundo sabe o que está fazendo meia boca, todo mundo sabe o que está deixando de fazer. E aí é aquela tensão quando o líder fala assim, ó, às 10h30 vem conversar comigo, daí o cara vai olhar rapidinho, gaveta, mandar e-mail para todo mundo, porque ele sabe todas as questões que ele terá que responder. E então ele se prepara. Eu trabalhei numa organização, não preciso dizer aqui, mas ele tinha um senhor, né, que viveu muito, né? Ele mesmo aos 90 anos tinha uma clareza muito grande de tudo aquilo que ele queria. E os CEOs, né, porque ele construiu aquela empresa muito diversificada, tinha até banco. E os CEOs, quando tinha a reunião com ele, eles iam muito preparados, com relatórios, sofriam, suavam, ficavam até tarde, porque impressionante que ele fazia poucas perguntas, você não sei como é que ele acerta, ele olhava assim uma coisa, esse número aqui, me explica por que isso? Enfim, é... eu tenho que saber o que eu faço, porque senão eu não consigo dar as respostas para o meu líder, enfim, que é o cara que está monitorando os resultados globais, né? E essa pessoa sabe o que está acontecendo se ela também está num processo desse, né, Daniel? Então, não adianta deixar para a última hora, né? Não adianta estudar para o vestibular só na última semana, né, Daniel? É isso aí. Não, ele tem assim alguns indicativos de que você não está sendo uma pessoa pautada por esse princípio da responsabilidade por resultado. É quando você leva ao chefe o problema e não leva a solução. É esperar o chefe dizer o que você tem que ser feito. É fazer o chefe ir atrás de você para lembrar aquilo que você tem que fazer. É não enxergar o contexto geral. É pedir para
para rever decisões que já foram tomadas, mas aquilo afeta você e você então quer sair fugir da responsabilidade. Então, tudo isso são indícios. Para a gente finalizar aí, Irineu, eu vou deixar aqui 2 dicas que tratam esse assunto. Pera um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que você já, de certa forma, já disse no contexto, é importante esse tema na vida profissional, Genildo falando, como ajudar a desenvolver accountability nos liderados. Pergunta muito legal, né? Bom, primeiro é assim, como a gente colocou no início, a accountability é alguma coisa de fora o íntimo, né? É algo que tem que vir de dentro da pessoa. Então a gente tem que, de alguma forma, inspirar, né? E a melhor maneira de você inspirar alguém é sendo o exemplo. Então, como é que o líder pode inspirar as pessoas a ter esse nível de responsabilidade? Eu acho assim, primeiro é ele ser o exemplo de accountability, de pessoa accountable. O segundo é um processo de comunicação muito bom, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita clareza daquilo que tem que ser feito. E se tem um processo de comunicação que diz, olha, isso daqui é a tua responsabilidade, é perfeito, né? Então, primeiro é ser a inspiração através do exemplo, segundo, um processo de comunicação. Mas para essa pessoa que perguntou, que eu não consegui ler o nome, Irineu, Genildo. Genildo, tem 2 literaturas aqui que eu vou sugerir aqui nesse finalzinho de programa. Uma é essa daqui, do professor João Cordeiro, que chama-se Accountability, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é um livro aí, né, da editora Évora, é um excelente livro que fala da evolução da responsabilidade pessoal. E o outro é muito interessante, que é um livro que remete aí às nossas infâncias, né? Porque assim, é o princípio de Oz, né? É um livro de 3 professores americanos, Princípio de Oz, e também fala de accountability, né? No Princípio de Oz é como usar a accountability. E esses 2 livros aqui trazem um conteúdo legal. Mas no Princípio de Oz, é o que eu mais acho interessante, eu não sei se você chegou a assistir o musical, Irineu. Eu Sim. assisti, deve ter uns 30 anos que eu assisti esse musical, e tinha a menininha Dorothy, né, que ela precisava voltar para casa, e ela encontra lá 3 personagens, né, que era o espantalho, eu não sei se você lembra, o espantalho sem cérebro, que queria ter cérebro, um leão sem coragem, que queria ter coragem, e o homem de lata, que queria ter coração, ele não tinha coração, um homem sem coração. E um pouco dessa história da accountability tem muito a ver com isso daí, né? Porque é responsabilidade da gente a elaboração intelectual, eu tenho que estudar, é responsabilidade da gente ter a ousadia e a coragem, e é responsabilidade da gente a gente gerenciar as nossas emoções ou ter inteligência emocional, né? Então, o Princípio de Oz, ele traz uma reflexão bem interessante sobre esses elementos tão importantes no mundo corporativo, que é a elaboração intelectual, é o aprendizado, é o conhecimento, é você ter iniciativa e implementar, e executar e trazer resultados, ou seja, é coragem, e depois saber tratar as pessoas, ter coração. Porque ele dizia o seguinte, ser amado não é a quantidade de pessoas que amam você, né? É os motivos que levam você a ser amado, né? São as intenções nobres, e tudo isso faz parte desse conceito de accountability. É Falou? isso aí. E quem quiser saber informações do Daniel, as consultorias, treinamentos, gestão, futuro, né? Tem uma temática bastante variada e pesquisada aí para cada problema de gestão, especialmente no foco pessoas, né, Daniel? Que é onde você se dedica mais na sua vida, né? Como professor, como mestre, como gestor. É só procurar aí, dá um Google aí, qualquer rede social você acha o Daniel Carvalho Luz. Até esse E treinamento aí, accountability pessoal, é um dos treinamentos que faz parte aí do meu cardápio de consultoria e treinamento, viu, Irineu? E o Daniel tem uma coisa muito interessante, que o Daniel faz um estudo, né, um diagnóstico das empresas antes dele montar a palestra, impressionante. O Daniel consegue fazer 3 palestras num dia e uma diferente da outra. Essas habilidades de mestre e professor, pensador da gestão, e com esse repertório que ele tem de literatura também, que sempre atualizando, porque é fundamental
aí falando da sua accountability, né, Daniel? Você É isso aí. adquirir conhecimento constantemente, porque você é um difusor de conhecimento de gestão e realmente você se antecipa. Às vezes o gestor está tão ocupado, né? Porque ele está no fazer e um processo de palestra, de treinamento, é isso aí, é uma aceleração, né, do processo interno de conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou suspeito de falar, porque além de seu amigo, mas antes de ser teu amigo, eu era um seu admirador. Eu acompanho nessa sua trajetória e seguramente é importante aí, você aí na sua empresa que está com essas questões, de botar todo mundo na mesma página, todo mundo nessa linha, né? Nessa vibe do resultado, coração e mente, tudo junto, ó. Daniel Carvalho Luz tem muitos insights, mas não é só insights, não é processos, metodologias, tudo isso que a gestão moderna tem colocado aí como ferramentas para o gestor. Daniel Carvalho Luz é o mestre nisso. Olha só, hoje eu fiz um merchan, hein? Fiz um Opa! merchan. Não que você peça isso, mas é realmente admirável ver o resultado que você traz, né, para as pessoas, né? Nessa troca de informações. Poxa, acho que eu tenho mais horas de aula com você do que os seus alunos da FAAP, do que os seus treinamentos por aí de empresa, É isso né, aí, Daniel? Daniel. É isso aí. É Legal, pena que eu aprendo pouco. Eu sou meio limitado, né? Mas mas isso aí, Daniel Carvalho Luz, falou, obrigado por Daniel. sua presença mais uma vez aqui. Grande Então tá, abraço. valeu. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.